Pessoal, olha só. Pessoal aí fora, aí no final. Pessoal aí está formando aí com a família. É o seguinte, eu preciso sentar para ficar para vocês estão vendo, só para explicar, né? Como o pessoal aqui já resolveu, e vocês estão engatados, mas o problema que deve ser bem simples. O caso é o seguinte, vamos olhar basicamente para este caso aqui. Então eu vou colocar apenas essas duas conexões, porque as coisas todas vão ser resolvidas com esses dois equipamentos aqui, que são equipamentos de interconexão de rede, que a gente não sabe ainda se é gate ou se é roteador. Mas a princípio, é aí que tem que ser resolvidas as coisas. Por quê? Porque esses camaradas são os... Essas pontas aí da bancada são os gaters de todas as redes, de todas as máquinas da bancada. Portanto, uma coisa é certa. Você configurou o IP aqui, IP aqui, IP aqui, e vou te atender default para cá. Isso aí é certo. Então, o que é que isso indica para você? Com certeza, que qualquer requisição que sair de qualquer máquina da tua rede com destino a qualquer outro endereço IP que não pertença à tua rede, necessariamente vai ser encaminhado para aquela máquina lá, que é o gateway. Essa é a função do gateway, né? Então, se eu quero daqui pingar aqui, não vai passar pelo gateway. Certo? Se eu quero daqui pingar aqui, não vai passar pelo gateway. Porque eu estou na mesma rede. Né? Agora, se eu quero sair daqui para lá, com toda certeza vai passar para cá. A mesma coisa nas outras tocadas. Então, fato, eu tenho que arbitrar aqui. Então eu tenho que concentrar aqui. Bom, então olha só, para que um computador seja gateway, é necessário que ele tenha pelo menos duas interfaces. Né? Então, do jeito que está, ou do jeito que estava, os computadores não são gateways, são hosts. Eles só têm uma interface de gateway. Né? Mas nós, espertamente, fizemos o quê? Criamos um alias, foi? Ou seja, além dele ter aqui toda a conexão com a sua rede 1 e esse outro aqui, toda a sua conexão com a sua rede 2, ele agora tem uma conexão entre eles, através de um alias, ou seja, através de uma placa virtual, que a gente vai configurar como uma placa física, normal, não é? Bom, então olha só, sem dar nome aos bois, né? Porque cada um vai ter que ter o seu próprio endereço. Então olha só, a requisição que sai desta máquina, com destino a esta aqui, por exemplo, vai chegar aqui. A gente já chegou a essa conclusão. Só que ao chegar aqui, é necessário que eu ensine a esse cidadão como que eu faço para chegar aqui. Então, qual é o único caminho que esse cara tem para chegar aqui? É esse. Não é? Então, necessariamente, se aqui eu tenho um endereço 1 e aqui eu tenho um endereço 2, necessariamente, neste computador, além do que eu já fiz, que foi adicionar o alias, eu tenho que adicionar uma rota para a rede 2, dizendo que o caminho, portanto, o gateway, o portão para chegar na rede 2, é o endereço 2. Concorda ou não? Que é o endereço da outra ponta da conexão. Sim? Beleza. Feito isso, o que acontece? Requisições saindo daqui para cá vão chegar aqui. Chegando aqui, a tabela de rotas vai ser consultada e vai existir um caminho para chegar na rede 2. Essa máquina está dentro da rede 2, então ele vai caminhar para cá. Chegou aqui. Chegando aqui, lembra que esta máquina conhece a rede 2, porque tem uma interface ligada na rede 2. Portanto, qualquer destino para a rede 2, ele vai mandar para cá. Resolvemos uma parte. Agora, seguindo o princípio básico do roteamento, que tudo que vai deve voltar, então aqui eu ensinei o cara aí. Ele está chegando aqui, embora você, ao fazer isso, a sensação visual que você tem é que ping, pô, não está respondendo. Não está respondendo por quê? Porque não tem a volta, mas ele está indo. Porque isto aqui garante que ele chega aqui e manda para cá. E aqui, por uma questão natural, qualquer destino dentro da rede dele ele conhece.
Sim ou não? Olha. Só que aquela história que eu falei para vocês, quando a carta chega aqui, chega com o remetente, dizendo assim, olha, quem mandou a carta para mim? Ah, foi um computador que está na rede R1. Bom, aí ele vai olhar, bom, como é que eu vou chegar nessa rede R1? Esse cara aqui não conhece. Mas se ele não conhece, ele manda para onde? Para o gateway dele, a resposta. Chegando no gateway dele, o gateway dele vai dizer assim, pô, vem cá, legal. Eu tenho que mandar isso aqui para a rede 1. Agora, como é que eu faço para mandar para a rede 1? Ele não sabe. Ele sabe como chegar aqui, ó, no endereço 1. Mas ele não sabe como chegar na rede 1, porque eu não ensinei para ele. Então, desse lado aqui, eu tenho de novo que acrescentar uma rota. Eu tenho que acrescentar uma rota para a rede 1, informando que o caminho é o endereço 1. Concorda que aí eu fecho o ciclo? Sim. Então a informação, portanto, o PIN que saía daqui com destino aqui, chega aqui através dessa rota, é encaminhado para cá e aqui é entregue. Depois, para devolver o PIN, ele manda para o gateway, o gateway através dessa rota manda para cá e esse camarada já conhece a máquina. Portanto, a sensação visual que vai se ter é que está pingando, ou seja, as máquinas estão comunicando entre si. Tá? Foi isso que vocês fizeram aqui e é isso que vocês têm que fazer aí atrás. Okay? Agora, depois disso feito, e é preciso que vocês terminem, o que é que vai ter, qual é o próximo passo? Se até agora, aí a pergunta que fica, até agora, esse computador que você configurou aqui e aqui, é gateway ou é router? Gateway. Tem duas interfaces, certo? Beleza? Joia. Agora, vamos ver se ele vai se transformar em router ou não. Porque o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar essas duas bancadas aqui e fazer essas duas conversarem com essas duas. Do ponto de vista prático, como é que eu sei que vai estar funcionando? Este cara tem que pingar deste. Certo? Porque a gente já sabe, na bancada de vocês, esse pinga desse. Agora, ao interligar, como é que eu sei que vai estar funcionando? Este aqui tem que pingar neste, este tem que pingar neste. Este. Ou seja, todo mundo tem que falar com todo mundo. Certo? Agora, só vai funcionar depois, obviamente, que as duas últimas bancadas estiverem funcionando também. Mas aí, o pessoal que já terminou aqui pode dar uma boa para o pessoal que terminou lá.